Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, o podcast da micro e pequena empresa para auxiliar os empreendedores na gestão do seu negócio, na tomada de decisão. O podcast é um oferecimento da B2B Contábil, que acredita na micro e pequena empresa, acredita no empreendedorismo e dos negócios, que a prosperidade possa crescer aí constantemente dentro do seu negócio. É dirigido e gravado aqui pelo Juliano Mexerico no estúdio Casebre. E hoje estamos aqui com um convidado especial, né, Bruno? Seja muito bem-vindo. Sim, obrigado. O nosso convidado aqui é o Adriano da Omier, gerente de franquias. Seja muito bem-vindo, Adriano. Se apresente para o nosso público aí. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente é um prazer, né, retornar a Passos, uma cidade onde que a gente tem bastante ação e a gente tem trabalhado bastante e principalmente com o apoio sempre dos contadores. E a B2B, como não poderia ser diferente, ela está conosco, né, já há algum tempo e trabalhando nessa formação de contabilidade digital, né, e a facilidade que vem se empregando nesse mundo contábil e também para os empreendedores de Passos, né, região e como o mundo está digital de qualquer parte do Brasil, né? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar junto com os contadores e é sempre um prazer estar aí no meio de amigos, como vocês, Bruno. Isso aí. É bom, né, a gente falar desse tema hoje, tecnologia, gestão, principalmente agora que essa semana, né, a própria Tesla lá, saiu a notícia lá, lançando aqueles robozinhos, fazendo até aquela sátira com o filme do Will Smith, você chegou a dar uma olhada? Sim, muito bacana, né? Como a tecnologia vem envolvendo. Quando a gente olha para a Tesla, olhamos para grandes conglomerados, né, de empresas de tecnologia, a gente vê cada vez mais. Isso sai em um determinado momento na América do Norte, na Europa, na Ásia, né? Mas rapidamente nós, em outro ponto do mundo, adotamos a ideia e colhemos isso. Isso, né, a tecnologia é algo muito presente na nossa vida, né? Quem aí imaginaria hoje de você falar assim, Alexa, liga o ar-condicionado para mim que eu estou chegando. Pô, né? Olha, quando que nós imaginaríamos há um tempo atrás você vê essas tecnologias futuristas? Já que você citou da Tesla, vamos dar outro exemplo. Quando você imaginou, existia até um jargão, fala assim, foguete não dá ré. Pô, o cara vem aí e fala assim, não, dá sim, tá? Eu faço o meu. E a tecnologia, a alta tecnologia, também chega ao nosso mundo. E chega no nosso mundo de empreendedorismo, né? Chega nas nossas empresas, chega também na contabilidade. E um ponto importante, ele também chega para os órgãos fiscalizadores, né? Para as receitas. Então, assim, é muito bacana essa evolução. E pergunto para vocês gostariam de voltar a emitir uma nota fiscal datilografada? Não, de jeito nenhum. Vocês novos não passaram por isso, mas nós passamos. Então, é muito legal essa adoção da tecnologia no mundo, né? Então, abrir conta digital, né? Poxa, você abre contas hoje em bancos digitais e nós mesmos, da OMI, temos um banco, Linker, né, que você abre a sua conta, pessoa jurídica, em 5 minutos. Né? Isso é legal e fazer parte desse mundo é interessante, e não só para a contabilidade, mas para todos os empreendedores. Exatamente, né? Porque, igual você falou, né? O mundo está em evolução. O mundo está em evolução constantemente. Né? Coisas que não tinha anteriormente, agora já tem. Então é importante, né, o empreendedor ali, ele ir entendendo dentro do negócio dele como que ele está se organizando, como que ele está se programando e quais ferramentas, quais recursos que ele possa e deva implantar no seu dia a dia. Né? Até para poder ele permanecer no mercado. Porque é algo que não volta atrás mais. Sim. E nós vivemos num sistema, capitalismo, vamos dizer assim ou não, mas que é o mercado que dita o ritmo. O próprio consumidor ali, na ponta, que vai ditar esse ritmo para onde que vai avançando, né? Então é algo que, se assim, o empreendedor fala assim, não vou mexer com isso porque eu não quero. Não tem como. Muito boa a sua ponderação. Inclusive, a adoção da tecnologia até é um tema que a gente vai tratar mais à tarde, né, mais à noite, junto com a B2B, de uma palestra, de mais um bate-papo junto com os clientes de vocês, né, e alguns pacientes, sobre a adoção de tecnologia no negócio. Existe um gráfico
onde mostra para vocês que, assim, é um estudo até de administração e até de antropologia e psicologia. Eu mostro para vocês e trago logo mais um nome para vocês desse estudo. É assim, existe uma curva de adoção de tecnologia no mundo. Algo que sai muito novo, muito recente, é adotado de cara. A hora que é lançado, já é adotado por 2,5% dos consumidores. Ótimo. São o quê? Aqueles consumidores que geralmente são os tidos como nerd, fala, pô, saiu um negócio novo aqui, tô adotando, né? Sai uma visão, uma versão nova de um determinado rede social. Legal, o cara adota na hora. Tem gadget, né, equipamentos eletrônicos, o cara compra na hora. 2,5. Quem são essas pessoas? Pessoas que estão assim muito ligadas, né, e que assim teoricamente não tem responsabilidade nenhuma, só que está ali para testar. Como foi um banco digital, né? Como foi a adoção, por exemplo, agora, há pouco tempo, de ChatGPT. É uma ideia. Quem adotou? 2,5%. Legal. Vem uma outra curva que é aproximadamente ali de 18. Eu não me lembro bem os percentuais, mas depois a gente pode colocar isso aí junto com nossos vídeos. 18% aproximadamente são aquelas pessoas que estão ligadas na tecnologia e que querem a tecnologia no seu dia a dia. São pessoas que querem e precisam dessa tecnologia, mas também assim não tá ali tal muito. Agora tem 32% que fala assim, poxa, existe um abismo desses 2,5%, desses 18%, para a próxima curva de percentual, existe ali um abismo, que são as pessoas um pouquinho mais resistentes, que têm um compromisso, que antes de aderir à tecnologia, vê se não tem outra parecida, e começa a testar essa tecnologia. Mas esses também querem ir. Existem aqueles que são os que entram de forma um pouco mais atrasada na tecnologia. Por quê? Precisam dela, mas ficam de uma forma um pouco mais resistente. Agora, quando a gente vê essa curva, né, essas probabilidades, curvas de sino e tal, lá na cauda do sino existem 16% da população que são arrastadas para a tecnologia. Então, é bom a gente entender isso. Por quê? Porque se você tem algo tecnológico, se você lança algo tecnológico, em qual momento e qual população que você quer atingir? Né? É aquele que é arrastado? É aquele anterior? Ou são os boomers mesmo? São essa geração que está toda empenhada? Então, é bom a gente estudar o mercado por isso. Né? E quem quer viver sem tecnologia? Quer viver sem o seu telefone celular? Quer voltar a ter um telefone de disco? Não. Então, tecnologia é bom. Basta saber usar. Sim. E até outro ponto, né? Muitas pessoas acho que acreditam que tecnologia seria mais só ligada a algum programa, algum sistema. E, de fato, não é só isso, né? Não é só um programa ou um sistema, mas é tudo aquilo que, de certa forma, melhora o processo, que melhore a operacionalização. É isso mesmo? Como que... Olha, eu falo e tenho alguns cursos, inclusive gratuitos, no Sebrae Minas, Sebrae São Paulo, que você vai ver sobre inovação, né? Existem questões que você tem inovação ou invenção. Obviamente, os próprios sentidos das palavras te dão um norte a respeito. Invenção é aquilo que não existia e eu acabei de criar. Legal. Agora, inovação. Já se fazia, por exemplo, ligações telefônicas. Através do quê? De um telefone ligado a uma rede física, tal, né? Passando por centrais telefônicas e sendo redirecionadas. Hoje você faz ligações de uma forma inovadora. Inclusive, acabei de falar agora no nosso escritório, que está fora de Passos, né? Com chamado, né? De vídeo, com totalmente uma definição. Coisas que você via em filmes, né? Não é da idade de vocês também, que são muito novos, mas vocês já ouviram falar nos Jetsons. Né? Pô, cara, final da década de 70, né? Hanna-Barbera lançar um desenho daquele, vislumbrando o futuro de como que seria, e nada daquilo que está lá foi assim passado, já existia. Lá já existia, só que foram inovações. Óbvio que algum robozinho, igual você citou, o pessoal da Tesla inventando um robozinho para agora te servir. Legal? Para ser seu animal doméstico, né? Ser seu pet agora. Então, são ideias, são invenções que vão sendo criadas para atender não só realmente
a empresas, mas a pessoa física também. A Alexa atende empresas, mas atende também pessoa física. A Alexa faz uma ligação para você na empresa, é sua secretária eletrônica, lá no seu escritório, na B2B, Bruno, mas ela pode ser também lá a sua distração, para tocar a sua música preferida na sua casa. Né? Então, assim, a tecnologia é um caminho que, obviamente, é um jargão, é uma estrada sem volta, não tem duas mãos no mundo tecnológico. É só uma evolução. E preparem, porque tem muito mais assim, invenções, coisas novas, né? Machine learning. Poxa, a máquina aprender com você, a habitualidade daquilo que você faz para ela aprender e tomar decisão por você. Ou qual é a melhor decisão. Vocês vão ver isso na contabilidade, ou já estão vendo agora na contabilidade. Essa do machine learning, tem até acho que um robô que é o... Ai, fugiu não, Watson. Sim. É brasileiro, não é? A Watson, a base de dados dela, se você está falando da Watson da IBM, é um conglomerado de dados, mas é só um deles, né? Que a IBM, há algum tempo já deixou de fabricar hardware e foi para o mundo de software, mundo de banco de dados e tudo mais. E desenvolveu, sim, o Watson para tomar decisão a respeito daquelas informações que você tem. A Watson pode ser considerado, sim, uma inteligência artificial, como o ChatGPT também o é. Mas eu quero deixar bem claro aqui, nada vai substituir, é uma afirmação, não é uma ponderação e nem um achismo. Nada vai substituir a mentalidade humana, porque todas essas tecnologias, elas têm as limitações. O Watson só existe porque alguém foi lá e inseriu no banco de dados tomadas de decisões. Então, por assimilação dentro do banco de dados, a melhor resposta para aquilo que você fez a pergunta a ele é que ele vai procurar no banco de dados e te responder. Tudo embasado na matemática. Cara, tudo, 100%, qualquer ambiente desse tecnológico, se você começar a descer para linhas de código mesmo, tudo é uma lógica e tudo é matemático. E tudo ainda binário, tá? Ou é 1 ou é 0. Que foi o precursor lá no início para poder fazer alguma coisa ligar ou desligar. Perfeitamente. Né? Então, não há nada novo debaixo desse nosso mundo. Né? Existem, sim, as melhorias, as evoluções e invenções, mas tudo é baseado na dualidade ali do 0 ou do 1. Ou está ligado ou está desligado. Que seja uma imagem, que seja uma transmissão de som, de voz, criações de sistema, criações de alta tecnologia, ou é ou não é. Né? Então, assim, com algo tão simples, você consegue construir aquilo que você quer. E tudo matemático. Né? Inclusive, se vocês começarem a procurar cursos, mestrados e tal, você vai ver tudo voltado à análise de dados. Né? E esses análises de dados, na maioria que você vai ter aí, são probabilidades. Né? O que mais um cientista de dados trabalha são probabilidades. Qual a probabilidade da Watson, o ChatGPT, ou qualquer outro Gemini, ou qualquer outra tecnologia nesse ponto, vai te devolver? A resposta vai ser sempre matemática. Mas perfeita a sua colocação. E aí a gente lembra lá na escola, para que a gente vai usar esse negócio? Pergunta que a gente sempre fez, né? Na época de criança, né? Mas talvez, tá? Eu não sou nenhum pedagogo, né? Tenho formação na área mais tecnológica, contábil, administração, e agora a parte de engenharia. Mas talvez não nos é explicado em qual momento que a gente vai aplicar. Então, talvez, como eu não sou pedagogo e afirmei, seria uma grade curricular ali um pouco mais elaborada, aonde que te demonstrasse aonde que você vai aplicar a física e a matemática. E, obviamente, agora com as autorrespostas, também a colocação do seu português de forma correta. Né? Então, assim, quando que você vai usar a matemática? Poxa, então seria melhor explicar isso lá no início, quando que isso vai refletir na sua vida. Né? Mas você tem total razão a respeito, porque nos imputado algum conhecimento que a gente não sabe que hora que vai aplicar. Exatamente. Exatamente, porque eu acho que a questão maior e melhor não só se o conhecimento, mas sim o conhecimento prático.
Talvez que por isso que muitas pessoas ficam frustradas com a metodologia de ensino das escolas de hoje em dia. Porque não consegue ver ali a aplicação no seu dia a dia. Aí acho que fica frustração. Por que eu vou aprender? Por que eu vou fazer isso? Perfeito. Existe alguns estudos e algumas escolas adotando agora a tecnologia, trazendo os alunos ali de curso de segundo grau para a área da programação. Mas para aprender a programar, desenvolver um sistema contábil, uma nova linguagem de desenvolvimento, não, para simplesmente a pessoa ter raciocínio lógico. Tá? Porque assim, quando você começa a desenvolver sistema, a primeira questão que você aprende não é ir lá e programar, não é ir lá e criar um banco de dados. É a lógica daquilo que você quer como resposta é que vem. Né? Então, isso é importante. Então, algumas escolas, como agora eu estou em Ribeirão, no Ribeirão Preto, né? Algumas escolas a gente está vendo o pessoal ter essa tendência de colocar na grade curricular questões lógicas, a aplicação de lógica na própria vida. Porque depois de lá você sabe, se esse caminho é assim, beleza, eu tomo esse caminho. Se esse caminho for para esse lado, eu tomo esse outro caminho. Então, é uma questão de você saber que hora que você vai aplicar aquilo que você está aprendendo. Sim. Talvez esse entendimento até facilita, no caso de escola, uma clareza maior até na tomada de decisão de qual profissão, de qual curso superior escolher, que ele tem ali uma noção prática e ele vai entender onde que ele vai aplicar. Então, talvez ele achava que tinha vocação para uma profissão, talvez nesse processo ele se redescobre e entende que às vezes o caminho dele pode ser outro. Ótimo. Porque como você não tem ainda direcionamento ainda a respeito daquilo que você vai fazer, você olha para o mundo, e eu vou falar aqui por nós, tá? Se eu falar da contabilidade, vai ser porque a gente está no meio contábil. Você olha a contabilidade, quando você está lá formando, fala, caramba, vou me matricular numa universidade de contabilidade? Administração para quê? Eu, por exemplo, não sonhava, lá quando eu entrei no segundo grau, a ir para contabilidade ou ir para administração. Pô, cara, nessa idade você está querendo ser o quê? Piloto de caça, ir para o exército, fazer engenharia, né? Fazer algo assim. Mas não vê a riqueza que você tem dentro das tomadas de decisões do mundo de administração e do mundo contábil. Né? Então, assim, esse direcionamento, essa orientação seria feita ali nos cursos, né, ginasiais ali, ou segundo grau e tal, para um psicólogo, uma orientação nesse ponto, para te mostrar, convenhamos, eu te falo que a arrecadação tributária, seja a nível município, estado ou mesmo Brasil, 100% das informações que passam ali e que geram base para esses órgãos, entidades, né, fazendárias, tributar ou não, passa na mão de quem? Contador. Olha a importância dessa classe. Deveria ser ensinado o mínimo. Isso aí é uma defesa que eu tenho em mente. Tá? Deveria ser ensinado o mínimo ali de direito, o mínimo de tomada de decisões na hora de fazer administração, porque você tem que fazer administração do próprio dinheiro, da própria vida, né? E depois família, e depois do negócio. E uma noção contábil, porque a riqueza de informações que você tem no mundo contábil é assim. Por isso é que nós, da OMIE, procuramos e nós temos embasado no contador o nosso pilar de sustentação, de parceria. Porque são vocês os tomadores de decisões. E pode ser, e muitas vezes acontece, do empresário procurar o contador só na hora que está na forca, na hora que chega uma autuação. Mas procura antes para poder dar orientação, porque ele não teve essa formação. Na tomada de decisão, se eu devo ou não, se eu vou ou se eu não vou, qual o melhor caminho, né? E não só na hora que você chega um e-mail do ICAC, ou chega uma autuação, ou chega uma notificação, né? Procure sempre o contador, procure sempre o administrador. Igual quando você tem um problema jurídico, você procura quem? O advogado. Quando você tem um problema médico, vamos exemplificar, cardiológico, você procura quem? O cardiologista. Poxa, se você está com um problema no seu CNPJ, você procura quem? Contador. Ele tem a resposta. Então, a base disso, a base da administração, direito e contábil deveria ser ensinado para você poder ter uma vida mais próspera. Né?
E aí você teria uma noção melhor sobre o mundo que você está sendo inserido. Sim, a gente acha que ainda tem um caminho a trilhar, já melhorou bastante, mas a gente tem um caminho longo a trilhar, no sentido de desmistificar que o contador só serve para gerar guia e mandar imposto. A gente vem trabalhando nisso, nossa sociedade vem entendendo essa questão e entender a importância que a contabilidade tem para as empresas, na tomada de decisão, na orientação, no planejamento. Então, assim, já melhorou muito, mas a gente ainda vem trabalhando fortemente para desmistificar isso daí. É um ponto muito importante, né? E nós também, nós trabalhamos com essa ideia de não é deixar a contabilidade online. Fica aqui frisado que nós da OMIE, contabilidade online, para nós, realmente assim, não serve. Eu preciso ter uma contabilidade digital, simples, ágil, integrada com o meu contador. De novo, a gente volta na parte da tecnologia. Né? Eu tenho que ser um pouco tecnológico lá, ou muito tecnológico na ponta, no meu estabelecimento, seja ele serviço industrial ou comercial, para que o meu contador possa ter informações no tempo em que precisa ter essas informações para tomada de decisão. A partir daí, depois que você tem essas informações, você começa a tomar essas decisões, sim, em conjunto com o seu cliente. Porque o seu cliente, a maioria das vezes, ele sabe fazer e faz muito bem a atividade econômica dele. Sim. Mas se apoie naquele que sabe mais sobre a parte da administração e da gestão da sua empresa, no sentido de números, do que você próprio. Né? Porque o contador sabe. E nós, novamente, da OMI, temos o pilar em vocês com esse intuito de fortalecer essa atividade, fortalecer a contabilidade. E é isso que, nada mais do que vocês estão fazendo aqui, né? Vamos pegar dentro da cidade, num raio aí de 50 quilômetros de Passos, né? Como epicentro, Passos, uma cidade relativamente pequena, 120, 130 mil habitantes, em volta. Vamos pensar que aqui nós tenhamos mapeado 300 contadores. Bacana. Quantos escritórios contábeis estão fazendo podcast? Quantos realmente têm um site para atender o seu cliente? São poucos. Então, cabe a vocês, de uma nova geração, a mostrar para os contadores um pouco mais veteranos, mais experientes, que esse mundo, né, existe e que vocês precisam. E a gente volta lá naquele gráfico de sino de probabilidade que vocês fizeram a adoção rápida. A B2B fez uma adoção rápida de tecnologia, mas dentro de Passos, quantos mais escritórios fizeram a sua adoção rápida? De 100 escritórios, parceiros nossos, eu posso citar que 5 escritórios estão assim caminhando, né, adotar essa tecnologia. Os 95 estão perdidos nesse gráfico de estatístico que ou eles vão adotar, ou eles vão adotar de forma tardia, e existem aqueles ainda 16% que vão ser arrastados para esse mundo, ou eles deixam de existir. Né? Então, a contabilidade é um ambiente 100% tecnológico. Sim. 100% tecnológico. Com certeza, ainda mais porque a própria Receita, ela empurra, né? Ela pressiona os contadores e também, em contrapartida, pressiona as empresas para serem tecnológicas, para serem se automatizarem da melhor forma possível. Porque ela cria um sistema, né, uma malha, para poder que as informações subam para o mesmo banco de dados, para ela poder ter uma visão maior e melhor. Né? Que antigamente a gente começou com um posto de renda, pessoa física, em formulários, depois disquete, depois para programas, e agora, na verdade, já vem ter uma ideia de uma auto-preenchida. Então, você vê que ou você adequa a sua empresa, ou você não vai conseguir, só por esse fator. Vamos dizer assim, nem é o mercado, mas só para a própria Receita você já está obrigada a ajustar. Vamos olhar, então, o lado fiscal, né? Eu já não sei se o fisco puxa ou se ele empurra, né? Então, é igual a produção, a gente não sabe se ela é empurrada ou se é puxada, né? Em qual momento que acontece o quê. Mas vamos lá, se for empurrado, legal, as empresas são empurradas para um arcabouço de tecnologia. Começamos, foi muito bem colocado a sua a opinião sobre o imposto de renda. Começamos lá nos formulários, manual ou datilografado, e mandava para o fisco.
Imagina o tempo para poder fazer a análise daquele imposto de renda. Analisar documento a documento. Papel a papel, porque você mandava o formulário e junto em anexo, junto com o formulário que você entregava na Receita Federal manualmente, você entregava lá os recibos das suas deduções. Vamos para o mundo de disquete. Você baixava o programa, não, chegava o disquete para você, ou você baixava nada, porque não tinha internet. Você recebia ou buscava na Receita Federal um disquete com um programa, instalava no seu micro. Isso aí, comecinho, né, final da década de 80, começo da década de 90. Beleza, depois nós fomos para internet. Legal, hoje você faz a sua... até 2010, por aí, você fez o seu imposto de renda, 2014, através já de sites. Legal. E ela veio evoluindo. Nós vamos chegar em um determinado momento, se é que já não estamos, no momento em que você vai entregar sua declaração de imposto de renda e a Receita falar assim, opa, você passou por esse médico aqui, você não declarou aqui a sua dedução. Vai declarar ou não? Vamos considerar a dedução aqui ou não? Porque a Receita, ela não, se a gente analisar friamente, todos os países têm tributos. Não adianta falar, poxa, a carga tributária no país é alta. Poxa, mas a Receita, tanto estadual quanto federal, ela vem numa crescente de orientação do contribuinte que é grande. Antes nós tínhamos um fiscal de pasta, que nós chamávamos, chegava, baixava o seu estabelecimento, as portas, e falava, beleza, vamos contar seu estoque. Era algo autoritário. O que acontece hoje? Né? Até me corrija se eu estiver errado. Mas você recebe uma notificação lá dentro do seu ICAC, que é um e-mail que cada contribuinte tem do seu CNPJ, o contador olha aquilo lá e fala assim, bacana, eu tenho 30 dias para corrigir meu estoque e entregar novamente o arquivo digital, né, daquele SPED ou daquele inventário, ou agora a gente está caminhando para as indústrias, para o bloco K aí do SPED, né, ou para fazer uma retificação na declaração que eu fiz. Né? Então, assim, mas assim, não espere passar o tempo para você poder corrigir. O mundo é digital. E a visão que as secretarias de Estado têm e a Receita Federal tem é uma visão muito ampla. Tomara que não tenha acontecido com vocês e nem aconteça em Passos. Clientes que queiram esconder nota fiscal eletrônica. Né? Olha a evolução disso. Olha que mundo que nós estamos em nota fiscal eletrônica. Sim. Inclusive, até para produtor rural, né? Que eles, pelo ECAC mesmo agora já vem os valores declarados, já que a Receita recebeu. Ela te manda um comunicado com aqueles valores. Por um lado, facilita a sua conferência, sua conformidade, mas por outro lado, se você não se atentar ao ECAC, às informações que já estão ali, o contribuinte pode entrar em maus lençóis. Então, hoje está tudo muito conectado, muito rápido as informações. Olha, essa rapidez, eu falo para todos, é no momento que ela acontece. Se eu emitir uma nota fiscal exatamente nesse momento, um cliente da B2B emitiu uma nota fiscal eletrônica, já está provisionado na Secretaria de Estado da Fazenda e também na Receita Federal qual é o tributo que ela vai receber sobre aquele movimento que ela fez. Sim. Agora, você imagina aproximadamente 20 milhões de CNPJs emitindo notas fiscais. Legal, eu tenho provisionado já, a Receita Federal já tem provisionado, e a estadual e municipal também, já tem provisionado o quanto que vai gerar de tributos, o quanto vou pagar. E a evolução da própria forma de fiscalizar também sofre também com umas mutações. Vamos falar de substituição tributária? Vamos entrar em detalhes nesse sentido? Poxa, a hora que vamos pegar um exemplo de bebidas alcoólicas, autopeças e tal. Poxa, na hora que a fábrica faturou a nota, a ST já está embutida. Concorda? Sim. O fisco sabe sim, beleza. Por isso é que é legal que eles sugestionam para você qual é o tributo seu. Falar, poxa, eu já tenho essa nota fiscal emitida. Tá ok? Já posso assim, efetivá-la no seu imposto, na sua parte tributária? Sim. Porque na hora que vocês, por obrigação, e que não são poucas, hein? Obrigações acessórias que o contador tem para com o fisco. Para quem acha que o contador só gera mesmo, gerou meu DARF, gerou minha folha de pagamento e encerrou o assunto ali, não, o contador faz bem mais que isso. É porque a maioria dos empresários vê no Código Civil a obrigação de ter um contador, beleza? Mas não vê a responsabilidade e as corresponsabilidades que um contador tem de tantas declarações que vocês são obrigadas a fazer para os seus CPFs e CNPJs.
Sim. Né? E todas essas declarações, obviamente, integradas. Né? Exatamente. Então eu já sei o que eu tenho, eu sei o que eu faturei e o fisco também sabe. Exatamente. Então, dentro desse cenário, né, falamos bastante aqui de tomada de decisão. Eu acho que a grande dificuldade do empreendedor é fazer escolhas. Não só do empreendedor, mas de todo ser humano é fazer escolhas. Então, é onde que é importante a gente ter dados, números, orientações, informações para fazer essas escolhas. Então, que é onde que talvez a micro e pequena empresa também deva estar atenta quanto a isso. Porque nenhuma empresa já começa totalmente grande e imensa. Na verdade, ela começa em pequenos movimentos. Então, desde agora, ele já tem que ter essa capacidade, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, de gerar as informações para que ele possa fazer as escolhas. Porque ele tem um objetivo, ele tem um sonho, tem uma meta. Então, mas como que ele sabe se está próximo, se está longe dessa meta? Ele precisa, então, saber gerar essas informações, né? Olha, a gente analisa muito, porque como a gente implanta muitos sistemas para o cliente final, para a indústria, para o comércio e para o serviço, e agora a gente está atendendo ali uma tecnologia também para o contador, né? O grande volume de informação que tem, a tomada de decisão sobre esse grande volume de informação, muitas vezes é difícil. Então, deixa a cargo de quem sabe. Consulte sempre seu contador, consulte sempre um administrador. Tem uma outra questão que quando você cria um CNPJ, o empreendedor, na maioria das vezes e grande parte, ele vai ser empreendedor por uma opção. Né? Nós tivemos aí um determinado momento ali de saúde mundial em que muitos perderam, né? Teve perdas irreparáveis, mas alguns perderam o trabalho, perderam ali o CLT e foram para o mundo de ser empresário, né? Criar algo para ele que seja da atividade mais simples ou a atividade mais complexa. Mas vamos pensar na atividade mais simples, onde que geralmente essas pessoas entram. Vamos falar sobre MEI? Olha a responsabilidade que tem de se criar um CNPJ para MEI. Não é lá abrir simplesmente o CNPJ e deixar, como se diria no nosso interior, né? A Deus dará. Né? Eu tenho que ter um cuidado com esse CNPJ. Eu tenho que ter um cuidado, porque eu sempre falo que o CNPJ é um organismo vivo. Ele tem que viver, sobreviver, crescer, evoluir. E sair ali do MEI e ir talvez para o Simples Nacional, se assim permitir, atividade econômica, ou sair do Simples Nacional devido a uma força de faturamento que extrapolou o Simples Nacional, você virar um lucro real, virar um lucro presumido e crescer. Quando se cria uma empresa, não é só para sustentar a pessoa física, mas é para o CNPJ se autossustentar. Por isso que a gente pede e insiste com os empresários brasileiros, fala assim, tenha seu CNPJ, assim, o maior cuidado para com ele. Porque além dele sustentar você, pensa na quantidade de benefícios que você traz a uma nação quando você se torna empreendedor. Né? Então, a tomada de decisão dentro das empresas mais simples ou menores é mais difícil, porque o empresário, a maioria das vezes, ele está ali por uma necessidade e cabe a nós, né, provedores de tecnologia, e cabe a vocês uma responsabilidade, aí sim eu insiro vocês numa responsabilidade social de orientar essa pessoa a manter o CNPJ dele funcional e, melhor, mais do que funcional, numa crescente. Se hoje ele faturou 100, claro que o mês que vem ele tem que faturar 110. E ter uma projeção para isso, e tem que ter um plano de negócio. E vocês estão aqui, e eu creio que vocês, se um cliente seu, agora é uma pergunta, agora vocês vão ser entrevistados, se um cliente seu do Simples Nacional fala assim, ótimo, quero crescer, quero me organizar, a B2B consegue fazer um plano de negócio para ele? Sim, conseguimos, né? Dentro dessa ideia, né? Como que funciona? O que era a sua ideia? Né? Qual que é a sua ideia do empreendedor ali? Quero crescer, tá? Para quando? Para quanto? Que tanto? São perguntas para estimular a pessoa a criar esse cenário, né? Criar esse mapa para que a gente possa aí dentro disso dizer, então para fazer isso tem que ter fazer isto ou isso. Não, eu quero vender para fora do estado. Tudo bem, para fora do estado tem esse impacto.
Tá? Então a gente precisa organizar nesse sentido. Quero crescer tanto. Então, talvez o volume do seu faturamento, então a gente vai ter que mudar o regime tributário para fazer ser viável ou não viável. Então, à medida que a pessoa vai trazendo, a gente vai criando esse mapa e vai trazendo essa orientação para que ele se adequando, né? Poxa, tá vendo como que vocês têm um papel social de crescer? Porque se esse CNPJ cresce, eu sempre falo isso também para quem a gente está implantando sistema, tá? Implantando tecnologia. Cara, se você cresce, é bom para você, é bom para o seu CNPJ, é bom para a cidade, é bom para o seu estado e é bom para a União. Entendeu? Nós precisamos começar a visualizar o CNPJ como, eu já disse, um organismo vivo, que ele precisa crescer, ele precisa evoluir, precisa se desenvolver. E é muito legal quando se a gente começar a tratar no podcast assunto tributário, vou falar, é melhor buscar o almoço que a gente vai ficar por aqui, entendeu? Porque assim, né, dependendo aí do jantar, dependendo da hora que você está vendo o podcast. Mas, assim, essa evolução, ela tem que perpetuar. E é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, né, que existam empresas fortes. Exatamente. Como a gente costuma dizer, né? Ninguém monta um negócio para ele quebrar. Todo mundo monta um negócio para ele crescer e prosperar. Mesmo que ele não queira virar, vamos dizer assim, uma multinacional da vida, mas ele quer gerar um retorno financeiro. Ele quer buscar atender as suas necessidades. Só que é importante, de fato, e fazer essa separação, né? Porque para não haver uma certa confusão do meu CNPJ com o meu CPF. Porque, de fato, o CNPJ ele tem que ter a sua vida própria, tem que ter suas finanças próprias, ele tem que ter sua organização própria, cumprir com as suas obrigações sociais, tributárias, e o ser empresário, empreendedor, tem o seu remuneração por aquilo, por estar ali no dia a dia, trabalhando, se dedicando para aquilo, e também ter um retorno que seria do investimento aplicado, né? Então, o empreendedor ele precisa entender isso. Ele não pode confundir, o CNPJ sou eu. Não. O CNPJ é o CNPJ. Mesmo que vá o seu nome, ele tem a sua vida própria. Senão ele se confunde, né? Muito. Isso aí é uma praxe no mercado, tá? Pelas necessidades da pessoa física, ele acaba entendendo que o dinheiro que tem em caixa, quando a gente fala em caixa, assim, de faturamento na própria empresa, esse dinheiro, por ele ser talvez um empresário individual, né? Unipessoal, ele fala, poxa, não tem nem sócio para prestar conta. Fala, não, então na verdade essa empresa é minha, então beleza, então eu posso ir lá pegar esse dinheiro e posso fazer essa confusão, né? Isso é muito ruim, porque além de você não dar vida ao seu CNPJ, a evolução que esse CNPJ precisa, você acaba entrando naquela estatística do Sebrae, que hoje eu nem sei quantos % tem, que você começa a sugar tanto o seu CNPJ até que chega o momento de 2 anos depois, você tem que baixar a porta porque você não tem fluxo de caixa sustentável para poder manter aquela operação. E volta você novamente, ou a criar um novo negócio, ou volta para a CLT enquanto você pode, enquanto você ainda tem esse dinamismo. Mas a grande questão, e que não é incomum, isso é um triste fato, que não é incomum, é você cadastro CPF, cadastro da pessoa física. Beleza. E CNPJ? Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Beleza. É pessoa? É pessoa. Uma pessoa não deve se confundir com a outra. Eu não sou o Bruno e o Bruno não é o Adriano, né? Então, assim, são pessoas, são entidades totalmente separadas. E é até legal que vocês se pronunciem aqui, eu começo, mas a gente tratou agora há pouco sobre a evolução dos entes federados na esfera fiscais, beleza? Quando você começa a misturar esse dinheiro que está na empresa, que de uma forma ou de outra ele já entrou tributado, mas você começa a fazer essa confusão, você acaba se penalizando, porque em algum momento a Receita Federal, no seu imposto de renda, vai ver que você está tendo ação sobre algum valor da sua empresa e está caindo na pessoa física. Poxa, bacana. Na hora que você faz a sua declaração de imposto de renda, e perfeitamente plausível da Receita Federal, analisar seu CPF, você falar assim, tá bom, eu tenho de Prolabore lá R$5.000. A Receita olha para aquilo e fala assim, poxa, mas R$5.000? Como é que você pode ter comprado esse bem, esse bem, esse bem, esse bem?
Poxa, então você tem algum dinheiro que você está recebendo por fora. Se você está recebendo por fora, qual que é a alíquota mesmo? Se você for autuado no imposto de renda, pessoa física, qual que é a alíquota que você vai pagar de adesão? Sobre aquele montante não declarado. Se eu não me engano, 27,5%? 27,5%. Poxa, o que você poderia não ter tido aqui e ter tido uma distribuição de lucros que o contador sabe muito bem fazer e quando fazer e como fazer e se pode ou não fazer, você não teria mais tributação sobre esse valor, você passa a ter 27,5% de tributação sobre aquele valor movimentado. Exatamente. E sempre existe a janela de 5 anos que a Receita vai olhar. Então, o empreendedor tem que ter essa tranquilidade, né, de dizer tudo isso que nós estamos falando aqui, que a tecnologia, a internet, as informações aí estão ao vivo aí para o fisco também. Então, não vai dizer que ele consiga se esconder. Né? Já está pronto. Porque o carro está no nome dele, a casa está no nome dele, a conta bancária está movimentando. Tudo isso está gerando essas informações, está munindo o banco de dados da Receita para fazer esses questionamentos. Então, na verdade, tem que pensar muito antes, né? Mais uma vez, da tomada de gestão, tomada de decisão na gestão do seu negócio. Por isso que é importante de ele estar à frente ali e dar o direcionamento para onde que ele vai. Senão ele vai estar exposto cada vez mais a penalidades, seja fiscais ou escolhas erradas no mercado que ele vai atuar, seja até com concorrentes, talvez vai ter uma precificação errada. Então, é extremamente importante ele ter essa organização. Poxa, você falou tudo, Bruno. Exposição fiscal. Eu estou exposto até tem um escritor bem legal e um cara muito admirado, o Roberto Dias, de Belo Horizonte. Trabalhei com ele, agora ele está também fazendo parte da OMIE, né, na parte de conselho. É um cara que trata muito a contabilidade digital. Roberto Dias Duarte. Fala muito sobre, lá no passado, 2009, 2010, ele publicou um livro sobre os SPEDs. Né, são as declarações que o contador presta referente às movimentações de CNPJs. Legal. O Big Brother fiscal. Nós somos monitorados. As movimentações financeiras nossas, elas são monitoradas. Te dou um exemplo. Vamos pensar que você passou um cartão de crédito, né, em uma determinada loja com um valor, um volume de dinheiro transacionado ali incoerente, incompatível com aquilo que realmente você declara como prolabore. Vocês confirmam isso para mim e para os seus clientes, né, que podem estar nos assistindo. No momento, existe uma declaração em que as operadoras de cartão de créditos, né, que você tem lá, que são as mais conhecidas, ela é obrigada uma vez por mês a declarar para a Receita Federal qual foi o movimento naquele CPF de valor que transacionou naquele CPF ou naquele CNPJ. Então, essa incompatibilidade, esse Big Brother fiscal, essa análise, esse compliance de movimentações, ela é feita. Se nós adotamos tecnologia simples no nosso dia a dia, pode esperar que o fisco adote a tecnologia Watson e outras tecnologias muito mais rápidas para ele encontrar o ilícito tributário. Exatamente. E outro ponto importante dentro disso é que o contribuinte tem que entender que essas malhas, esses cruzamentos fiscais, muitas das vezes é feito por essas tecnologias que fazem de forma autônoma. Não há uma necessidade tão grande de ter um auditor fiscal ali validando, olhando item a item. Na verdade, há uma cruzamento de informações através de um sistema que vão refinando e vai já, às vezes, já notificando o próprio contribuinte e em alguns casos há mais ou outros que há sim uma necessidade, que são exceções, que há necessidade de uma conferência humana, vamos dizer assim, mas que na sua grande maioria essas validações são através do 0 e 1. Sim, você falando da tecnologia substituindo a parte humana, né? A velocidade com que eu processo as informações através de uma tecnologia, obviamente ela é muito mais barata do que a tecnologia que eu usaria para uma pessoa se deslocar até lá.
para poder fazer a sua Sim. conferência. No passado, como que um fiscal chegava na sua empresa? Chegava com a pasta, por isso que a gente chama fiscal de pasta, né? Principalmente da Receita Estadual. Falava, cara, baixa as portas, vamos contar seu estoque. Chegava lá, tinha que contar seu estoque manual. Hoje, com as notas fiscais de entrada, menos as notas fiscais de saída, eu sei qual é o seu estoque. Se por um acaso eu precisar de uma conferência presencial, legal, eu destaco uma pessoa até o ambiente. Mas eu não preciso, por quê? Na hora que eu confrontei uma informação que não bateu com a outra, falar, legal, deixa eu fazer aqui uma notificação. Por isso que eu falei que ela está muito resguardada, a Secretaria de Estado da Fazenda está muito resguardada e não já chegar multando, mas orientando. Tá? Chega lá para você uma notificação, fala assim, olha, refaça esse arquivo porque deu uma divergência aqui. Ou você quer fazer uma denúncia espontânea e falar que tem alguma coisa errada, porque é permitido e a multa é menor do que se eu te autuar. Sim. Concorda? Sim. Quer ver outro exemplo onde que nós tivemos uma substituição muito grande com a adoção da tecnologia, adotando a tecnologia do que o humano? Vamos contar aqui. Nós estamos no estado de Minas, onde para cada estado nós tínhamos uma barreira, né, alfandegária ali, tal, que separava com o seu veículo, que estava carregado com a mercadoria, e lá tinha que carimbar a nota. Concorda? Sim. Vamos contar aqui bem próximo de nós. Nós temos uma divisa de estado entre São Sebastião do Paraíso e o estado de São Paulo, já Altinópolis. Legal? Foi desativado há muitos anos. Vamos pensar em outros que eu conheço. Depois de Uberlândia, Araguari, para entrar no estado de Goiás. Não existe. Passei lá também esses dias. Vamos pensar em Andradas, já entrando em Espírito Santo do Pinhal. Eu estou falando dos extremos do estado de Minas. Não tem. Sentido Juiz de Fora para dentro do estado do Rio de Janeiro ou mesmo Espírito Santo. Não tem. Por quê? Eu já não tenho estrutura mais para carimbar a nota. Eu já sei o que foi emitido, já sei, inclusive, o que tem dentro daquele veículo. E já sei para quem... na hora da emissão da nota, eu já sei quem está recebendo, sei já quem vai receber, e o próprio estado de destino, que é a Secretaria de Estado de Fazenda, também já sabe que aquela mercadoria está entrando. Se entrou, vou ter uma nota fiscal de saída. Se eu tenho uma nota fiscal de saída, obviamente eu já tenho ali minha tributação já resguardada e já sei o quanto você faturou e o quanto você vendeu. Então não tenta esconder nada do fisco, porque não se esconde nada do fisco. Não se esconde. Acho que tem até nessas barreiras aí, entre os estados, tem tipo um radarzinho lá que ele faz a leitura da placa ali e já meio que já dá essa carimbada, né? Nossa, eu participei dessa evolução da nota fiscal eletrônica. Eu vou falar aqui, senão vou revelar a minha idade. Mas em 2007, quando foi institucionalizado o SPED, né, foi lá em janeiro de 2007, o decreto que criou, tal, tudo mais. Em 2010, nós tínhamos um projeto, e temos um projeto no Brasil, não foi tão acelerado, mas se chamava, na época, Brasil ID. Na internet, se você procurar, você vai encontrar Brasil ID, né? Brasil ID. O que consistia esse projeto? É o seguinte, os caminhões carregados, suponhamos com refrigerante, cada embalagem recebe uma tag, né? Que é aquela etiquetinha tal, com radiofrequência. Então, quando o meu veículo passava por essa a barreira interestaduais, o que eu tenho lá? O veículo passava, essas antenas capturavam quais eram, através de radiofrequência, quais eram o produto que estava lá. A hora que eu analisava, porque é muito comum com a tecnologia, eu já identificava a placa do veículo, já sabia quem era o motorista, já sabia quem era a transportadora, já sabia qual é a nota fiscal do emitente, já sabia para onde estava indo. Chegou-se um momento da gente ainda brincar, falar, caramba, vai chegar um momento em que a hora que ele lê a placa já sabe tudo isso aí, sabe inclusive se a CNH do motorista Está vencida. Porque está no conhecimento de transporte também, que é eletrônico, Sim. se está vencido ou não. E se o IPVA daquele veículo transportador, se está em dia ou não. Olha que nível de tecnologia, né? Esse projeto caminhou, foi feito teste, nos vídeos que vocês puderem acessar, vocês vão ver passando isso justamente numa barreira entre Minas e Goiás. Super legal o vídeo aparecendo, acessem, porque é super tecnológico. Aí o empresário começa a ter a dimensão do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer e do que ele nunca deve fazer. Por exemplo, entrar com a mercadoria sem nota e querer sair com essa mercadoria sem nota.
Porque alguém fabricou. Se alguém fabricou, usou a matéria-prima. Se alguém usou matéria-prima, foi algum fornecedor de matéria-prima que já forneceu para aquela indústria intermediária, que fabricou o produto. E se a cadeia logística, para mim poder chegar no cliente final, né, é muito fácil. Eu consigo chegar no cliente, na revenda, no depósito, no atacadista, no supermercado. Então, assim, não tentem mais enganar o fisco querendo esconder uma nota. E a gente chega ao ponto de um cliente nosso falar assim, não, eu não passo essa nota fiscal eletrônica achando que a nota fiscal eletrônica é o DANF, e o DANF é só uma representação da nota, eu escondo do meu contador, o contador não faz a parte tributária dela. Exatamente, é um engano, né? Porque realmente esse DANF, que é esse papelzinho lá, não vale nada. Não serve para nada. Que se qualquer coisa que vão se pedir é o arquivo XML. Ele que sim que precisa ter resguardado, ter guardado pelo prazo legal. E você não pode alegar desconhecimento da operação, né? Não tem como, porque foi assinado digitalmente pelo emitente e está chegando para você. Os nossos sistemas, é bem legal essa adoção de tecnologia, porque na hora que quem usa os sistemas nossos, vamos pensar que eu estou importando alguma coisa da Zona Franca de Manaus. Estou aqui em Passos. Se essa nota foi emitida agora, nós estamos aqui no horário de 11 horas e 20 minutos. Legal. Se essa nota foi emitida lá agora na Zona Franca de Manaus, com destino para Passos, essa nota já cai nos nossos sistemas no tempo em que ela acontece. 11 horas, 20 minutos e 5 segundos, essa nota já está disponível no nosso sistema. E nem foi embarcado ainda seu produto lá na Zona Franca de Manaus. Beleza? Se nós podemos buscar esse XML de forma automática, você imagina o fisco, o que ele pode fazer. Sim. Exatamente. Então é isso que eu enxergo, né? Quando a gente fala em tecnologia, gestão, é utilizar de fato as tecnologias, seja sistema, seja programa, seja alguma metodologia, para até mesmo o MEI utilizar no seu dia a dia ali para facilitar o acesso à informação. Porque eu acho que o mais importante de todo empreendedor é ter a informação necessária para fazer a escolha correta. Então, muitas das vezes o empreendedor não sabe nem quanto que ele vende. Quanto que eu vendi esse mês? Não sei, eu tenho que pegar aqui as notinhas aqui, talvez tenha que olhar no sistema, no sistema não, às vezes no WhatsApp ali, tudo para somar. Ou seja, é todo um retrabalho grande para poder ter uma informação simples e extremamente valiosa para ele. Quanto que eu vendi? O quanto que me custou os meus produtos? Ele não tem, porque são tão solto. Então ele fica perdido ali no seu dia a dia. Tá indo bem, se tá indo bem. Porque a gente precisa ter comparativo. Para tomar decisão, precisa ter comparativo. Foi bom ou foi ruim? Depende. Comparado com o quê? Uma empresa, esse lucro tá bom? Depende. Comparado com o quê? Para a gente saber. Então, tem que se utilizar até mesmo o MEI ali de uma metodologia, de algum sistema, para que ele unifique e simplifique as informações para ele, né? Muito. Essa colocação sua é comum no nosso mercado de tecnologia. Falar assim, eu tenho os dados. Falar, legal, mas você tem os dados onde? Você tem os dados onde você possa fazer uma comparação que tenha período de comparabilidade factível? Por exemplo, o que eu vendi em setembro do ano passado, comparado com esse ano, como é que está? Foi bom? Foi ruim? Vendi mais? Porque em alguns momentos eu vender menos é melhor do que vender mais. Mas como que você vai saber disso? Ou como que você vai ter essa decisão se é bom ou se é ruim, se é melhor ou se é pior? Se você tiver conhecimento para analisar esses dados. Ou esses dados de forma muito bem estruturada para que você possa ter no momento em que ele acontece ou no momento que você precisa. Não adianta mais você ter ali, falar assim, eu tenho anotado no meu caderninho, né, o meu faturamento de setembro. Falar, legal. E do ano anterior, você tem? 2022 e 23, como foi? É a mesma pergunta que a gente faz quando a gente vai para o mundo de finanças, né? Fala assim, dever é bom? Mas depende. Depende como que está a sua operação. Se você tem uma dívida, né, um empréstimo de alavancagem, né, e você está faturando muito mais, a margem de lucratividade sua, falando em linguagens bem simples para que seja entendido. Se essa dívida é uma dívida saudável, ela está fazendo você crescer, fazendo você evoluir,
Legal, a dívida é muito boa, mas como é que você vai saber se a dívida é boa ou é ruim se você não tem controle nenhum das informações, dos dados, né? Porque os dados se transformam em informações através de conhecimento que se aplica nos dados. Né? Aquilo lá é uma base de informação para você tomar a decisão. Aí você usa a inteligência de novo para saber se você vai para o caminho A, para o caminho B, se eu tomo aquele financiamento ou se eu não tomo. Né? Então, nós costumamos falar, e se permite aqui eu falar uma marca, nós falamos que dentro geralmente do microempreendedor ali, da empresa de pequeno porte, o maior concorrente dos sistemas de gerenciamento, né, os ERPs, é a Tilibra. Não é o concorrente meu A, o concorrente B, o concorrente C, D, porque tem muitos. Legal. O maior concorrente nosso é o Tilibra, que ainda a pessoa ainda insiste em fazer anotação no papel. Né? Tomar ali a anotação daquilo que ele está fazendo, e as tomadas de decisões são tomadas em cima do achismo. E se você toma decisão em cima do achismo, pode ser que esse achismo não seja o caminho A, que seria o perfeito. Melhor seria o caminho B. Mas eu só tenho isso com inteligência em cima dos dados, que se transforma em informação e que se transforma em tomada de decisão. Né? Sim. E hoje eu acho que a gente ainda tem um percentual muito baixo de empreendedores que utilizam bastante os sistemas. Essa tecnologia que é disponibilizada, eles pegam o básico, que é obrigatório. Emitir uma nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica consumidor hoje, que substituiu o antigo cupom fiscal. Então, é o básico porque é obrigatório. Foi empurrado naquele percentual, foi empurrado e teve que chegar naquele ponto. Mas que utilizam esse sistema para análise, para gestão, para gerar informações importantes, eu acho que é um percentual muito baixo. Bom, vamos lá. É porque assim, você vai falando, parece até uma sátira. Meu cérebro vai pensando em tantas colocações que clientes já nos colocou. Muitos empresários acham que o sistema... Fala assim, liga para a gente, liga para a nossa central, liga para grandes empresas, fala assim, eu só quero emitir nota. Fala, moço, o que você quer é assim 5% daquilo que a gente pode entregar para você. Emitir nota é a parte mais simples. E ele só quer o sistema para emitir nota porque hoje ele não pode mais fazer uma nota manual. Sim. E ele não pode fazer mais a nota datilografada, tudo mais. Então ele realmente foi empurrado para dentro do mundo da nossa nota fiscal eletrônica e ele tem essa obrigação de ter um sistema. Mas ele tem que começar a entender que o ERP é um conglomerado de informações, de dados que ele pode ter, seja ele, vamos pegar uma indústria, seja ele na hora da compra, da entrada da nota, para medir talvez ali o valor da sua matéria-prima, da fabricação através de PCPs de informação. Esse PCP gera o quê? Novamente informações para saber o custo da minha operação, para saber na hora, depois sim, emitir minha nota fiscal e saber o financeiro, qual é o resultado financeiro de toda a minha operação. Um sistema que né, os mais diversos, a gente sabe que tem sistemas dos diversos níveis, mas o nosso, por exemplo, eu não quero só emitir nota. Quando o cliente liga para nós e fala assim, não, mas eu só quero para emitir nota, falar, amigo, eu não vendo só um emissor de nota, eu vendo um ecossistema que eu vou dar direção para você e para o seu contador tomar decisão sobre a sua empresa, porque a gente quer destravar o crescimento empresarial brasileiro. Nós deixamos de ser somente um ERP. Nós somos um ecossistema, tá? Necessário para o crescimento da empresa. Enquanto você se alimenta e precisa das vitaminas, a pessoa física, você precisa sim de um ecossistema interno para sustentar todas as informações que você tem dentro do seu empreendimento, dentro da sua operação. Exatamente. Isso é extremamente importante, né? Falar e comentar dentro desse ecossistema, dentro das questões fiscais. Porque a empresa sim tem esse fator social, né, no dia a dia das empresas, até o próprio o retorno do imposto dele volta para ele. Então a gente tem, as empresas, os empreendedores têm esse fator social. Só que a gente tem que entender, como a gente conversamos aqui, que o empreendedor está exposto a riscos. E riscos de todo quanto é lado. Sim. Riscos fiscais, riscos trabalhistas, riscos civil, né? Uma prestação de serviço que ele não fez, que não foi satisfatória, ou de um produto que não deu muito certo, que causou algum prejuízo, e aí vai. Então ele tem que entender esse risco dele, avaliar
dentro da lucratividade que ele está tendo, se está valendo o risco ou não. Então é importante, de fato, não é só emitir a nota. Nota fiscal, quando a legislação a gente lê, é obrigação acessória. Isso não é tão importante. O importante é o quê? A atividade que ele está exercendo. Tirar a nota é o segundo ponto. Tanto é que o fisco ele pode tributar a empresa, notificar a empresa, autuar a empresa baseado exclusivamente sobre a sua receita. Por isso que você citou o cartão de crédito, seja movimentação no imposto de renda. Ele não precisa dar nota, ele precisa entender qual que é a atividade, a função que você exerceu e quanto que você recebeu. Para que aí sim ele te cobra o imposto. Então o empreendedor tem que entender de fato é isso. Dentro desse risco que eu estou correndo, que nós conversamos aqui, dentro desse lucro aqui, está valendo a pena? Não está? Porque estou errando a precificação, estou errando a processo produtivo do meu produto, está faltando alguma coisa. Então, ele precisa ter números para tomar decisão. Então, ele precisa ter essas informações, que é o mais importante, não simplesmente só emitir a nota fiscal. É muito interessante, porque assim, realmente, se você... vamos lá, você falou entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A partir do momento em que você nasce, que você é concebido, você corre risco. Eu corro o risco a partir do momento em que eu sou concebido. Então, a pessoa física corre o risco, né, das intempéries do momento, do ambiente que você está. A pessoa jurídica realmente corre o risco. Quando você resolve criar um CNPJ, a responsabilidade é a mesma que você tem que ter entre o CPF e o CNPJ. A grande questão é em qual momento eu quero correr esse risco, em qual momento que eu quero evoluir, em qual momento eu quero ser dono de algo. Qual momento eu quero ser dono, proprietário, conduzir um empreendimento, ser empreendedor? Você vai correr risco, né? Não creio que nenhum movimento e que nenhuma atividade econômica você cria sem os seus riscos. Aí sim existem, como você bem colocou, riscos financeiros, fiscais, né? Tributários aí, risco cíveis, né? De prestar conta ou não daquele serviço que você fez, daquele item que você vendeu. Então, sim, o mundo do empreendedorismo, ele é dinâmico. Por isso que, se eu tiver tecnologia aplicada ao meu negócio, se eu tiver pessoas me assessorando, né, esses riscos diminuem bem mais. Né? Se eu tenho um acompanhamento médico, meus riscos diminuem. Né? Se eu frequento lá a odontologia 6 meses, os riscos de eu ter algum problema são menores. Legal. O CNPJ, se eu tenho um bom contador, os riscos que eu tenho sobre o meu CNPJ, sobre o meu empreendimento, também é menor. Porque é melhor você se precaver do problema do que se você esperar o problema chegar, seja ele civil, fiscal, tributário, financeiro, do que você tentar corrigir após o acontecimento. Então, nossa, muito bem colocado a palavra risco sobre o empreendimento, né? Isso é legal, a gente entender que é muito mais fácil, talvez do início, do começo, você sair prevenindo e tendo a compreensão desses riscos que você está exposto, que depois chegar algo pronto que você vai ter que ajustar. Remendo e reforma é o mais trabalhoso. Nossa! Exatamente. Fazer uma casa vai super bem, mas no momento que você precisa reformar uma casa, aí o transtorno é gigantesco, porque você tem que, além de tudo, você tem que quebrar. Às vezes, muitas das vezes, você está dentro da casa, aí tem poeira, é cimento, é falação dentro da sua casa que modifica toda a rotina. Então, te gera um transtorno maior. Então, se o empreendedor tiver essa clareza que dos riscos que ele vai estar exposto e saber as escolhas que ele vai estar fazendo, porque se alguma questão não der errado quanto a isso, ele vai estar mais preparado para poder corrigir a rota, né? Você ser preditivo, né? Você ter aquela noção que você pode antecipar ou saber para onde que você quer chegar. Por isso que o planejamento de negócio em inglês, né? É business plan. Fala, pô, legal, mas você fez o planejamento do seu negócio? Você sabe onde que você quer? Bom, vamos pensar que você não teve um planejamento de negócio. Mas você fala assim, poxa, meu negócio já está rodando, só que eu preciso tomar uma rota diferente. Porque talvez ele esteja rodando, mas não esteja crescendo. Procura quem? Procura B2B para poder saber o que você pode tomar de decisão,
Se você vai realmente reformar essa casa, em quais pontos você vai reformar essa casa? Mesmo o exemplo claro de uma casa, de um projeto residencial que o engenheiro civil, né, o civil faz para você, não é nada mais do que falar, essa parede vai ter que ficar aqui. Não adianta depois você criar seu CNPJ e falar, poxa, não é bem isso aqui que eu quero. É melhor mudar a atividade econômica. É possível? É. Mas pode ser que sem o planejamento que você já tinha a previsibilidade dele, seja mais difícil você mudar aquela parede de lugar ou pôr a janela onde que você não deveria colocar mais, porque ele tem uma estrutura, né? Você já começou o seu projeto, você já está com uma empresa andando. Então, outro ponto bem interessante, quando um cliente da B2B bate lá na porta, um prospect, né, que ainda não é cliente, mas bate lá na porta, fala assim, vim aqui, vou abrir um CNPJ com vocês. Você senta com ele, faz uma entrevista, sabe aonde que a pessoa quer chegar, e eu duvido que vocês já não pegaram prospect, pessoas com tendência a abrir um CNPJ e falar assim, olha, amigo, eu não vou abrir essa empresa para você, porque isso não vai dar certo. É melhor, então, você procurar um colega que faz do que a B2B fazer. Mas aquele que você assume, tenha a ideia que vocês têm um apoio nosso do lado de cá tecnológico, da OMIE, que, inclusive, o que o empresário precisa? De um bom contador. Beleza, tem vocês. Bruno. Aqui tem que ser Bruno ao quadrado, né? Brunos. Tem vocês para poder orientar. Legal. O seu escritório abre o CNPJ. Legal. Agora, qual que é o próximo passo que nós temos que ter? E olha que ponto que nós chegamos. Certificado digital, que dá validade no ambiente virtual, tanto fiscal quanto tributário, da existência da sua empresa, de você não precisar mais ir lá assinar um documento. Legal, se vocês querem esse apoio da OMIE, nós damos. Bom, qual que é o outro ponto que vocês precisam ter para a sua empresa? Um sistema. Legal, nós temos. Né? Na parceria que nós temos, vocês podem conceder já o sistema ali para o pequeno empresário, dentro guardado as devidas proporções, até de forma gratuita. Legal. Qual que é o outro ponto que o empresário precisa ter para ele poder se estabilizar e evoluir? Uma conta bancária. Ah, tá. Mas nós temos também um banco dentro do nosso projeto, enquanto ecossistema, que vocês podem e devem ajudar seu cliente a ter. Porque muitas vezes essas pessoas chegam lá, querem ser empreendedor, são empreendedores, querem criar, mas faltam essas orientações. Então, dentro do nosso ecossistema e dentro da nossa parceria, nós temos o contador excepcional, porque nós procuramos também os bons contadores para serem parceiros. Né? Porque tem contadores, vamos lá, tem em todas as atividades econômicas, você tem contador e contador. Você tem advogados e advogados. Você tem o supermercado e o supermercado. Né? Você tem o fornecedor e o fornecedor. Então, a orientação procurem os contadores sérios, né, que queiram fazer, que queiram realmente ajudar, que eu acho que é o propósito de vocês. A partir daí, contem conosco na parte tecnológica, na parte financeira, na parte inclusive do fornecimento do certificado digital, se assim vocês já não tiverem outros fornecedores de certificados digitais. Seu cliente já sai lá com emitindo nota, emitindo boleto, já fazendo a gestão financeira, já emitindo nota se ele desejar. Bacana, show de bola. É isso que é importante o empreendedor ter, né, Bruno? Sim. Essa rede de parcerias para poder orientar e direcionar, né? E prosperar, né? Essa rede ela é sempre importante, né? Que o empreendedor, na maioria das vezes, ele começa, às vezes, por uma oportunidade que surge. E aí, se ele não tiver amparado por essa rede de apoio para ajudar a direcionar ele, ele sofre um pouco no percurso. Bruno, eu falo que, na verdade, ele sofre muito, né? Quando eu iniciei minha empresa na área de software, né? Bem pequeno, interior de Minas também, mas assim, para quem está começando, a gente sabe fazer. Vamos pegar o meu exemplo. Cara, começamos a desenvolver pequenos sistemas. Como tributa esse sistema? Não sabia. Poxa, era só fazer e entregar? Tá? Isso aí, lá no final das décadas de 90, falar, olha, super legal. A gente não tinha tanta visibilidade e riscos tributários. Então, você fazia ou prestava algum tipo de serviço, você pegava o dinheiro, já por desconhecimento, você já colocava o dinheiro no bolso.
Pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física, o dinheiro é meu, pega a hora que eu quiser. Não é assim? Legal. Depois que você vai tomando determinadas proporções, que você vai crescendo, vai evoluindo, você vê que o negócio não é assim. Então, falha, talvez, do contador que eu escolhi lá atrás, que obviamente não foi vocês, né? Foram vocês quem fez, que deixou eu errar tanto. Porque, assim, uma empresa quando cresce, quando ela nasce e é orientada, que o empresário não tem essa orientação, legal, ela é muita luta para poder se manter no mercado. Ao contrário, se tiver orientação, é muito mais fácil. Se tiver o apoio do contador, do administrador, da tecnologia do lado de cá, da OMIE, sistemas do lado de cá, é muito mais fácil da pessoa evoluir, crescer e cumprir o papel social que ela tem que ser feito. Sim, exatamente. Adriano, a gente for ficar aí, a gente vai prolongando tempo, porque esse assunto, tecnologia, gestão, empreendedorismo, é um assunto que tem começo, mas não tem fim. Mas para a gente encerrar aí, o que você deixaria uma mensagem final para os nossos empreendedores no seu dia a dia aí? Olha, novamente, eu agradeço pelo convite, tá? É inenarrável estar aqui presente com vocês, falar sobre tecnologia, falar sobre o mundo contábil, daquilo que eu vivo. A mensagem que eu deixo para os empreendedores seria a seguinte afirmação: procure um contador sério que queira colocar a sua empresa aonde você quer que a sua empresa esteja. A orientação dessas pessoas de apoio que podem te ajudar nas tomadas de decisões é de suma importância para você alcançar o seu objetivo, alcançar o ponto que você deseja. Seja ele ser uma empresa de grande porte, seja uma empresa multinacional, ou seja, ficar naquele ambiente que você deseja. O seu cliente está em toda parte do mundo. Nós estamos vendo isso com tecnologia, estamos vendo os métodos publicitários de marketing evoluir, que você pode vender tanto aqui em Passos, como você pode vender em Delfinópolis, você pode vender em Franca, você pode vender em São Paulo, você pode vender no Amazonas, mas você pode ter cliente em Tóquio. Então, assim, quem pode te apoiar nessas operações? Quem pode te ajudar? E nós voltamos à origem. Quem criou o seu CNPJ? Essa é a primeira pessoa que você deve procurar para poder expandir o seu negócio, para poder ter embasamento, para você poder evoluir. Tá? Novamente, em nome da OMIE, agradeço muito a presença de vocês. É sempre assim, uma construção, um conhecimento, né, de estar presente com pessoas que querem essa evolução e que adotam a tecnologia no seu dia a dia, igual vocês, Brunos, né, e a B2B, que é uma gratidão ter vocês como nosso parceiro aqui em Passos. Obrigado. Gente, obrigado, Adriano, pela presença aí, pela atenção. Né? Hoje, mais tarde, temos uma outra palestra para atender os nossos clientes, o pessoal aqui da cidade, né? Para trazer também esse conhecimento presencial. Né? A tecnologia, o online também é bom, mas o presencial nada será insubstituível. Né? Isso é importante o empreendedor entender, né? Para deixar muito bem claro. As tecnologias são importantes, elas são necessárias para atender bem o seu cliente, né? Como nós conversamos aqui. Mas é para te auxiliar a tomar decisões melhores e atender o seu cliente aonde que ele estiver. O seu cliente está aí, você precisa da tecnologia, você precisa dos mecanismos que facilitem a venda para ele, você atender ele, se relacionar com ele. E nada será substituído a presença humana, o ser humano. Então, utilize a maior forma possível as tecnologias para atender bem o seu cliente, mas nunca se esqueça do papel humano no dia a dia. Então, quero agradecer a sua presença aí, para nos acompanhando. Já compartilhe esse vídeo, já deixa a sua curtida aqui, para que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, de empreendedores que estão indecisos, inseguros, como que eu faço, como que eu organizo a minha empresa, eu cresço, não cresço, eu devo fazer isso, não devo. Então, é para isso que a gente está aqui. Por isso que a B2B está proporcionando esse conteúdo, esse podcast para você aí. Agradecer aqui ao Estúdio de Casebre, que nos acolhe, nos dá todo esse direcionamento, essa direção para poder fazer a mensagem chegar até você. Grande abraço aí e até mais.